Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos chegando com mais um podcast, Estação NP. Deixa eu te contar. E quero contar para vocês, mais do que contar, eu quero trazer pessoas, lideranças da região, que fazem acontecer para o progresso, para o bem da nossa comunidade regional. E hoje eu recebo aqui o prefeito Ivori, um dos mais jovens prefeitos do nosso estado, do PDT, e ele vem falar da sua cidade. Sabe qual é a cidade, né? Claro. Quando eu digo Ivori, gosto que você lembra do Ivori que é o pai e lembra do Ivori que é o filho. Nova Esperança do Sul, uma terra abençoada, uma pérola de cidade, um turismo de excelência, uma cidade que cresce e desponta muito, principalmente em educação, estrutura urbana, que apesar dos problemas com a enchente, a cidade se reconstrói. E o líder está aqui. Não é o Ivori pai, é o Ivori Júnior que chega para falar conosco nesta noite, levando até você a informação. Quero que você curta, compartilhe, discuta conosco, manda sua opinião, que vai ficar na rede essa entrevista para você, principalmente de Nova Esperança do Sul e principalmente para a região, porque o Ivori ele é um empreendedor, ele vem de uma família empreendedora. Eu quero abrir um parêntese aqui. Às vezes a pessoa entra na política simplesmente porque ela gosta, ela quer fazer algo pelas pessoas. Tranquilo. Mas tem outras que já estão com a vida organizada, deram um exemplo na sua vida, com a sua família, e depois eles querem aplicar este conhecimento na vida pública. É melhor, não acha? Quando a pessoa tem essa experiência, que vem de família, a administração, porque a prefeitura é como se fosse uma empresa. Ela precisa ser trabalhada desta forma, e é essa a visão do líder. Porque o Ivori, gente, eu vou aproveitar para dizer isso agora de início, na apresentação dele. Eu cheguei em Santiago lá pelos anos 90, conheci o pai dele quando foi prefeito, e tornou-se uma relação amigável, de respeito, e eu fiquei percebendo assim, o menino que eu vi se criar, né, que eu sempre digo, né, agora está aqui liderando, como outros prefeitos da região. Aqui em Santiago, o Peru, que era bem menino, o Igor lá de Jaguari, que também era menino. Então são os mais jovens prefeitos da região e hoje, então, com carinho e com prazer, eu recebo. Bem-vindo, Ivori, aqui é o nosso podcast Estação NP. Olá, João, Uriel, uma saudação especial a toda a nossa comunidade regional que nos acompanha, que nos ouve. Para nós é sempre um prazer estar em contato, poder conversar um pouco, falar sobre a nossa cidade, falar sobre a nossa gestão, trocar ideia aqui nesse canal aí que está cada vez mais consolidado, né, João? Para o bem da comunicação e para o bem do nosso desenvolvimento regional, porque nós poder estar debatendo, conversando, externando, interagindo, sempre é uma ferramenta e nós estar construindo e desenvolvendo nosso capital social, a nossa integração. Então é um prazer a gente ter acesso a esses espaços para estar debatendo aí sobre Nova Esperança do Sul, essa cidade que a gente tanto gosta, o Vale do Jaguari, né, que a gente se considera aqui, não somos vizinhos, né, somos irmãos, as nossas linhas de fronteiras às vezes não nos separam, sim nos unem, né? Nós trabalhamos aqui, tanto os prefeitos como as comunidades, muito unidos, muito na visão que o desenvolvimento ele tem o aspecto regional, que ninguém cresce sozinho, ninguém se desenvolve sozinho, mas quando tem algum fato bom, importante em algum município, os outros também são beneficiados. Então, nessa visão, a gente vem trabalhando. E eu tenho muita sorte por ter pegado uma leva de colegas como prefeito de muito gabarito, né? Muitos preparados, todos eles aqui da região, né? É uma safra muito boa, de fácil comunicação, com espírito de cooperação, com preparo, com respaldo das suas comunidades, que a gente falou, do Igor, do Peru, do Paulinho, tem o Gelson, o Adair, o Fernandinho, São Vicente. O Paulinho, o Careca. O Gilney, o Fernando, Careca. São Vicente, é isso. Então é um prazer imenso e a gente facilita o nosso trabalho. Quando a gente tem um bom contato, tem uma boa comunicação, tem gente preparada para trocar ideia, para buscar os caminhos. E nesse sentido, quando a gente assumiu esse grande desafio em Nova Esperança do Sul, lá em 2021 ainda, porque ser prefeito na nossa comunidade é um grande desafio,
o maior desafio que eu já tive na vida até hoje, né? E de repente pode ser o maior da minha vida e que a gente assume com muita responsabilidade e dedicação e comprometimento para tentar traçar os melhores caminhos, alcançar os melhores resultados. Foram períodos difíceis também, né, João? Porque desde que a gente entrou em plena pandemia, pegamos o auge da pandemia, depois de lá para cá, praticamente todos os verões seca, intensa, e agora de 2 anos para cá, no inverno, enxurrada, no verão seca, e assim seguimos, e não foi diferente nesse inverno. A enxurrada foi ainda mais drástica do que do ano passado. 2, praticamente, enfrentamos Nova Esperança, começo de maio, tivemos uma, e agora, no começo de junho, outra que em pouco período, em volume de água, foi a maior, que a gente já acompanhou ali, e com seus resultados também. Nós temos, por exemplo, lá no trecho, a gente chama de Rincão dos Lopes, que é descendo o Planalto, ali na divisa com São Francisco, nós tivemos um pedaço da estrada que a enxurrada levou e abriu um rompimento de mais de 15 metros de fundura por 20 de comprimento, né? E levou todo, não só a estrada, todo um pedaço do cerro junto, de um dos pontos que nós não conseguimos restabelecer ainda. Jamais visto na história da cidade. Jamais visto. Eu vi pelas fotografias que vocês fizeram lá, as crateras, a estrada, você foi em vários locais? Você foi. Nesse trecho, você foi e desceu 200 metros abaixo do cerro, levando árvore, levando... Foi uma avalanche. Vocês têm muito... diferente o terreno, bastante cerro, as canhadas, muitos riachos. Exato. Nova Esperança, a gente divide ela geograficamente, bem dizer, em 3 áreas. Tá? A área que é aqui com a divisa de Santiago, que vem o Capão Grande, Lava-Pés, os Lencine, passando por Rincão do Ouro, que aqui no Capão Grande é um lugar alto, né? Um lugar com terras que predominam soja e criação do gado. Depois vindo para a região do Rincão do Ouro e Coxilha Alegre, que também é uma terra com cascalho, que também ali é produzido soja e criação de gado, já um pouquinho mais acidentada a região da Coxilha Alegre e Rincão do Ouro, com mais cerros e coisas, mas ainda uma região com uma altitude alta. Vindo pela região da linha 1 e da linha 3, que também são planícies aí, com bastante produção de soja, e depois, para o lado de São Francisco e de Jaguari, a gente já tem uma queda de altitude muito acentuada. Para o lado do Piquiri, cai bastante lá na várzea do Piquiri, né, na beirada do Piquiri, e para o lado de Jaguari também. Se mantém uma altura até o Planalto, que a gente chama, numa planície, plantando bastante soja, e depois desce muito nessas regiões, para o São João, São Luís, para os Tadielos e Rincão dos Lopes. Então, eles têm umas descidas e cerros aí, e nós já entramos numa área mais arenosa. Muda a característica do nosso solo, também é uma região que já tem uma predominância mais da planta de arroz, nas várzeas. Vocês produzem de tudo. De tudo. Predomina soja e gado, na maior parte, mas nós temos também o fumo, nessa região de serra, e temos o arroz nessa divisa para o Jaguari aí. Agricultura familiar, bastante? Agricultura familiar, bastante. Predominantemente familiar. Agora nós estamos incentivando com... a gente teve, agora há poucas semanas, a reinauguração da nossa feira. Sim, a Feira do Produtor. Hoje é quinta, né? Sim. Não, hoje é sexta. Hoje é sexta. Quarta-feira. Mas entra ao vivo. Entra ao vivo. É o programa gravado que entra ao vivo. Que entra ao vivo, que beleza. Quarta-feira nós tivemos reuniões com a presidente da Câmara e com a líder de governo, onde que a gente protocolou o nosso projeto do Vale Feira, tá, para o servidor público municipal, que é um... Mas eu gostei muito desse projeto. Como é que funciona? Explica para os nossos ouvintes. Sim, ele é um vale que todos os servidores municipais, inclusive contratados, vão ter R$50 num cartão para gastar na feira do produtor rural durante o mês. Então, mais para beneficiar os feirantes até, né? Isso. Porque no geral... É para beneficiar os feirantes e a economia local. Claro. Né? A gente fez uma leitura que hoje a gente entra muito hortifruti granjeiro de fora no município. Mas você, aqui na nossa feira tu vai com R$10, tu traz coisa? Claro, e coisa de qualidade, né? Coisa com alto potencial biológico e nutritivo. Exatamente. Um saquinho, por exemplo, de cenouras a R$5, mas é a cenourinha miudinha, aquela que não tem veneno nenhum, exemplo, né, que eu estou dando. Agora, por exemplo, já entrando nessa seara das hortifruti, o morango estão na ideia do morango do amor novamente, né? O morango sempre foi o símbolo do amor.
E agora no Brasil tá escassos os morangos novamente. E principalmente o produzido sem agrotóxicos. Eu andei em Itacurubi, falei com uma associação que tem lá, Pro Itacurubi, e eles querem fazer estufas individuais, querem ajuda, inclusive, do nosso deputado Mota, né? Eles já querem chegar no Mota, no Cadó, nesse pessoal, para conseguir fortalecer a agricultura familiar e produzir mais, prefeito. Por quê? Tudo que eles produzirem tem mercado. Vocês, por exemplo, em Nova Esperança, produzem para a feira do produtor somente. A subsistência do município, ela é predominante, eles conseguem para a subsistência ou ainda vem produtos de fora? Vem muitos produtos de É fora. da Ceasa, né? Isso. Santiago não é ainda autossuficiente. Aí tem uma margem bem grande de crescimento, né? De crescimento de produção e de substituição, vamos por assim, de uma importação, né, municipal. Então, porque eu sempre digo, sempre que tem produto de fora entrando, tem dinheiro de dentro saindo para fora. Então, sempre que a gente puder produzir, ampliar a produção, a gente melhora a economia local. É dinheiro novo. É dinheiro novo aí, transitando, né? Ainda produzem muita pitaia lá? Produz lá o hotel. Quem é o produtor? Nosso amigo. Vou mandar um grande abraço para ele. Que empreendedor, né? Diz que começou assim do nada, né? Teve a ideia de fazer, né? O hotel sempre foi empreendedor, né? Vamos de picolé, sorvete. Esteve de prefeito, tem restaurante, foi prefeito, né? Foi vice, né? Foi vice e assumiu, né? Por que ele assumiu mesmo? O Segato renunciou aquela vez, né? Certo. O prefeito Segato renunciou. Tá, mas agora ele está do outro lado. O Segato? Não, o hotel, viu? O hotel sempre teve do mesmo lado, né? O hotel foi PDT sempre, ele era vice do certo. PDT. O Segato que era o MDB. O Segato que foi prefeito, né? Vai nosso abraço para ele, nosso carinho. Ele então foi assim. O Segato foi prefeito pelo MDB e agora foi candidato pelo PL na última eleição, né? E o Otelvio foi vice, foi sempre PDT, foi vereador, vários mandatos, foi vice-prefeito, assumiu como prefeito, estava afastado da política. E parabéns, viu, Ivari, por ter o Otelvio como teu secretário de Educação. Um professor de fantástica qualidade. Mas vamos seguir na produção primária. E no conserto do que estragou lá das enchentes. Por exemplo, todos se prejudicaram, desde o produtor de soja, ao produtor de hortaliças, também a chuva leva nutrientes do solo. Eu estava falando com o Júlio César, aqui o nosso grande professor, diretor da URI, especialista em solo. Era até para ele estar com você aqui, não foi possível, para discutir o que o solo perde, o que a cidade perde. E, acima de tudo, prefeito, como é que com todas as intempéries vocês conseguem se manter, se organizar e anunciar obras. É isso que eu acho imprescindível. Eu sei que vem ajuda de fora, mas essa ajuda não vem de graça. E cada ajuda precisa ter uma contrapartida do município, porque às vezes as pessoas não fazem ideia disso. Agora tem um investimento de 1 milhão em asfalto no centro da cidade. Quer dizer, a nossa cidade é turística, vai conseguir receber mais pessoas, mais investidores, moradores que querem as cidades, que têm paz, que têm tranquilidade e, acima de tudo, que tem uma educação de excelência, que foi um dos melhores índices, mas esse dinheiro, a contrapartida, tem que estar o projeto pronto e a contrapartida. Esses investimentos que eu queria que o senhor falasse. Beleza. Vou começar pela parte da recuperação aí da enxurrada, que tu falasse, depois passamos para os investimentos. A gente traçou uma operação logo nos dias mesmo, né? A gente dividiu nossos setores operativos aí da Defesa Civil, que a gente tem o secretário de Obras, o Leonardo, que ficou responsável pelo setor operativo urbano e o mapeamento de todos os gargalos de drenagem e o planejamento de obras adicionais, porque eu sempre digo assim, João, tanto na seca quanto na cheia, é uma grande oportunidade para nós analisar os nossos gargalos e fazer obras de resiliência. Certo. Né? Então, nessa enchente não foi diferente. Nós já tínhamos feito várias obras de resiliência do que nós pudemos ver na enchente passada. Inclusive, teve regiões que não sofreram mais por causa dessas obras adicionais de drenagem. Essa palavra ela é da moda, né? Porque ela surgiu agora. Obras de resiliência. Que é se organizar prevendo futuros impactos. Exato. Prevendo que vai acontecer de novo. E vai. Uma pesquisa saiu da Universidade de Oxford, só para colaborar, que até 2100 há problemas de temperatura, de tempo. E isso é no globo. Quando você vê agora no Texas, mais de 70 pessoas morreram nas enchentes. Um acampamento inteiro de meninas que estavam lá, um retiro, foi levado embora. Inclusive, vidas se perderam. Muito mais que no nosso estado.
Nós estamos falando de um período de 75 anos, né? É. 75 anos. De quantas gerações que vão cruzar nesse período. E por isso que a obrigação de vocês a responsabilidade é muito grande. Como é que são essas obras, prefeito? Essas obras, assim, ó, são as urbanas. A gente pegou os lugares que teve água invadindo casa, os lugares onde que as drenagens não venceram, e foi planejados obras adicionais, novos sistemas para nós contornar essas situações. No interior, mesma situação. Aonde que as estradas sofreram mais, aonde que a gente vai ter que fazer bueiros adicionais, aonde que a gente tem que entender como a água age nos grandes volumes e como a gente pode fazer para aquela estrada sofrer menos. O nosso interior já sofreu muito menos pelo volume de água. Nós tivemos pontos críticos que não suportou, mas nós tivemos trecho de estrada que aguentaram muito bem por causa de obras que nós vinha executando. Temos 100 mil reais, que foi o que veio da Defesa Civil. Nós vamos comprar todas elas, todo esse recurso é investido em tubos. Tá? Todos 100 mil investimento em tubos, em vários tamanhos e diâmetros. Que é para dar vazão à água nesse momento. Só para estruturação de estradas. Certo. Né? Porque hoje o que estraga a estrada é quando a água invade a pista, né? Quando ela leva tudo. Então a gente tem que trabalhar com sarjeta, trabalhar com bueiros, trabalhar com uma estrada bem cascalhada, bem abaulada, bem enrolhada. Temos também fazendo a alocação de mais 2 caçambas, né, para auxiliar do nosso trabalho. Temos comprando mais uma caçamba trucada, que a gente não anunciou ainda, mas está praticamente comprada para equipar o nosso parque de máquinas. E estamos recuperando. Então, a nossa equipe tem trabalhado muito, já está quase numa situação, tirando esse mais crítico que eu falei, o resto do cenário. Só ajeitar, baixa um pouquinho mais, não tem importância que depois. Tá, isso. Está praticamente adequado. Dentro desse cenário, a gente já lançou também na semana anterior um novo programa que é Super Estiagem. Por quê? A gente já está tentando correr na frente com a possível estiagem do verão. Né? Então a gente reuniu o conselho. Mas será que a gente sempre faz essa pergunta querendo não crer? Eu acabei de falar das previsões, dos estudos, e a gente sempre quer acreditar que não vai ter, né? Mas o que a minha experiência diz, que de 5 verões que eu estou na prefeitura, eu enfrentei 5 estiagens, né? Então eu tenho que me preparar para ela. Se ela não setembro tem chuvarada? Tomara. Então por isso que a gente quer fazer agora essa operação, porque o que acontecia? Dava a seca, daí tu corria fazer a operação de abrir bebedouro, abrir, ampliar, só que não chovia mais. Daí tu tinha que levar água. Então a gente está fazendo uma operação agora para pregar as grandes chuvas de setembro, encher todos os reservatórios para, se tiver a estiagem no verão, nós estar plenamente preparado para aguentar a estiagem. Então a gente fez uma redução das horas máquinas. Hoje o agricultor ele paga R$50 a hora de retro e caçamba e R$100 de escavadeira. Para ter uma ideia, hoje no mercado é em torno de R$400 de escavadeira, em torno de R$250 a hora de retro escavadeira, então em torno de 20% do valor, e ainda com 12 meses de carência. Então a gente fez para mesmo aqueles que não têm dinheiro, que está uma crise, a gente poder jogar para o ano que vem. Estamos locando mais uma escavadeira além das nossas 2, já está feita a contratação, mais uma reto escavadeira e mais 2 caçamba, e temos 80 inscritos já. A inscrição vai até o final de julho e queremos fazer várias obras de açude, de limpezas, ampliações, novos açudes. É um programa que a gente já fez muito ao longo dos 4 anos, todo ano, e agora a gente quer praticamente fazer assim, atender e deixar adequada a quantidade de reservação de água de todas as propriedades rurais de Nova Esperança do Sul. Tivemos também essa semana o lançamento do programa Terra Forte, que é um programa do governo do estado, né? Que é um programa muito interessante, que é um programa que vai criar nas propriedades rurais centros de experimento e de demonstrações, ou seja, a Emater vai pegar para cada propriedade da sua atividade ou da atividade que quer implementar e fazer o melhor planejamento do manejo, das técnicas e da tecnologia. O governo estadual vai financiar 30 mil para implementar as variedades, o poder público municipal vai apoiar com as horas máquinas, e nós assumimos o compromisso de, depois desses centros, aqueles que derem certo, nós vamos criar um programa municipal para replicar aquela técnica das demais propriedades rurais, buscando o quê? Melhor eficiência, melhor resiliência, toda essa questão aí, como nós temos uma área rural pequena,
nós temos que aumentar exponencialmente a sua produtividade, o seu retorno, para que cada vez mais a agricultura e Nova Esperança seja um pilar importante da nossa economia, né? Então, a gente tem várias ações nesse sentido. Já partindo um pouquinho para o plano de investimentos que tu falaste, no poder público municipal, a gente tem nós traçamos de forma bem clara para nós, lá no primeiro governo, 3 eixos que a gente tinha que se fortalecer e nos organizar. Um deles é planejamento financeiro. Tá? Ou seja, para ti conseguir ter capacidade de abraçar grandes oportunidades e captar recursos e participar do programa, tu tem que ter a capacidade para as contrapartidas necessárias, ou seja, tu tem que ter planejamento financeiro. E a gente via municípios que, às vezes, perdiam alguma oportunidade por não ter a contrapartida. Às vezes, abriam mão de emendas parlamentares, porque nós tivemos, na época da pandemia, uma grande inflação, né? Então, as emendas de retos cavadeira eram 250 mil e as retos pararam em 450 mil. E o que aconteceu? Teve municípios que tiveram que abrir mão de 250 porque não tinham mais 200 mil para comprar retro. Então, esse é um cenário que a gente traçou que, em hipótese nenhuma, nós queríamos chegar. Nós queríamos ser o contrário. Nós queríamos bater na mesa em todos os parlamentares, todos os secretários, e nos dizer: Nova Esperança sempre vai estar preparada. Vocês nem perguntam, que nós sempre estaremos preparados para qualquer tipo de projeto que nós vamos nos organizar. Jamais perderam emendas. Isso. Mas houve vezes que alguns municípios da região perderam. Exato. O senhor pode ficar bem tranquilo, pode falar se souber. Não vamos falar, porque também não vamos cutucar os colegas, assim, mas perderam, mas às vezes por uma questão já anterior, né? Exato, mas então um dos eixos é esse: planejamento financeiro, tração uma estratégia de um fundo de contrapartidas, junto com a nossa Secretaria da Fazenda, para atender esse eixo. O outro eixo nosso era a capacidade de fazer projetos qualificados, com agilidade, para poder serem executados, que era um gargalo. Nova Esperança não tinha porque um dos grandes pontos fracos que o município tinha anterior a nós era a baixa capacidade de captação de recursos, a baixa capacidade de desenvolver projetos. Então, a gente ampliou a carga horária de engenheiro, contratamos arquitetos, trouxemos o departamento de engenharia para dentro da nossa Secretaria de Gestão, que é o Alisson, que é o meu secretário de gestão. É o santiaguense, né? É uma mão de obra que a gente perdeu aqui, não é de Santiago? Não, o Alisson não. Não é? Não. Ele é nascido em São Francisco, interior, mas tá. No interior ali da divisa. É que aqui tem um Alisson também na Alisson, prefeitura. Que, inclusive, no governo passado, nosso secretário de gestão do Tiago... E os dois são Alisson. Alisson, exatamente. Os dois são Alisson. E os dois eram secretário de gestão de Nova Esperança de Santiago. E vou dizer aqui, são jovens sensacionais, sérios, comprometidos, éticos, e com uma capacidade muito grande. Sim, inclusive o meu Alisson, nosso Alisson lá agora está fazendo mestrado, já está concluindo o mestrado em gestão pública UFSM. Então ele já é gestor público de formação, especialista em gestor público, agora está formando o mestrado e vem se preparando, e alguém que desde o começo a gente colocou nessa função para ter o domínio de todos os sistemas, para poder interpretar as portarias, para poder fazer todo esse eixo de projeto e captação e articulação. Então, a gente conseguiu construir esse cenário. Hoje, tens uma equipe muito boa, prefeito. Está muito boa a nossa equipe. Nesse momento está melhor ainda. Todas as secretarias estão muito boa a nossa equipe. E outro eixo é a questão do network e relacionamento. Claro. Nós tínhamos que construir relacionamento, conhecer os secretários, os departamentos, os técnicos da secretaria, dos ministérios, deputados, gabinete, o chefe de gabinete, para daí a gente estar informado, estar relacionado. Então, eram os 3 eixos que a gente tentou construir, para daí nós conseguir mudar o cenário de Nova Esperança, de uma cidade que não conseguia captar, não conseguia executar projetos. Não tinha comunicação. Eu vejo, tenho assistido quando eu posto as suas lives, muito legal, porque são descontraídas e vai trazendo tudo certinho. Se inscrevam para isso, aqui lá vai ser assim, a ajuda tal vai chegar, no domingo lá, a domingueira novamente. Depois a gente vai falar aqui dos programas culturais, dos projetos, outros projetos também que avançaram muito, que a cidade avançou. Mas eu vejo nessa transparência. E por que existe isso no perfil do prefeito Ivori Júnior, com quem a gente está conversando aqui? Mas antes eu quero fazer um agradecimento ao Sicredi, que está conosco, também Lojas Quero, Grupo Felite, que tem algo a ver com Nova Esperança, né? O Elton, do Euler. Isso, tem parentesco. Da família. É da família e amigo aqui também do Ivori, um cara que cresceu muito, nos ensinou muito, está conosco também.
Grupo Ferite, um dos grupos que mais cresce no nosso estado. E ainda quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo. Mas o Ivori Júnior, ele é um empreendedor, eu disse no início. E esse relacionamento vem desde o pai dele, da mãe dele, a Amabile, a gente vai mandando aqui um abraço, carinho, que tem isso já, essa ideia da comunicação, essa ideia do network. Por isso que ele está nesta forma. Mas só que eu vou te dizer, prefeito, sabe que é na fumaça que se conhece o homem. Ninguém cresce na zona de conforto. Eu sei que você é um intelectual, pesquisador, um grande leitor, embora pareça uma pessoa muito simples na comunicação, mas eu sei que tem grandes estudos. E toda essa bagagem, tudo isso se reflete no teu dia a dia, porque tu vê a necessidade de estar presente no dia a dia das pessoas, de estar formando as pessoas para que elas aprendam. E eu acompanhei a sua primeira eleição, as duas eu acompanhei, e a primeira... Já estamos falando das obras, né? Sim, podemos seguir. Podemos. Eu vi tantos projetos, e um projeto eu vi e fiquei pensando, esse projeto está há tantos anos aqui, esperando, será que ele vai andar? Um deles eu vou falar, que era aquele centro, aquele lugar de lazer e centro esportivo. Fiquei pensando, se o Ivori fizer essa parte aqui, ele está consagrado com 40% por 50% da sua gestão, das suas promessas. Inclusive, vai meu abraço para o Elton, né? O Elton. Que é um cara sensacional, popular, querido, amigo, né? E o Elton, fizemos fotos lá, eu pensei, mas será que vai dar certo? E vocês estão em franco andamento. Outro dia andei lá, vi as pessoas aproveitando, caminhando lá. E outros projetos também, inclusive na área de esporte, que avançou, na área cultural. Na área cultural nem se fala, porque vocês resgataram algo assim da colonização italiana, da verdade das pessoas, do produtor que produz a comida para a nossa mesa, tudo de bom. É o maior evento, o encontro de italianos, né? Vou fazer o convite que você resgatou, então já vai anotando. E ainda, muitas cidades penaram para fazer, e aí eu fiquei pensando, agora sim, se conseguir fazer o festival Gruta Encanto, aí está tudo de bom. Aí eu fui no festival, fiquei impressionado, porque eu vou dizer assim, pode se queixar de mim as outras cidades, mas é uma das raras cidades em que eu vou assistir um festival e que as pessoas vão lá. Então aqui vai meu carinho, meu abraço para todos vocês da Nova Esperança, que vão para assistir cultura, que vão para ver os shows, que vão para ouvir e aplaudem. Se dá uma microfonia, eles aplaudem. Aí tem mais as feiras que eles estão fazendo. As feiras, eu ouvi do próprio prefeito aqui, não estou jogando confete, mas eu ouvi dele mesmo e aprendi e escrevo também. Agora a gente está convidando para a feira de Manuel Viana. A feira é um lugar, dito por ele, é um lugar não somente para vender na hora, mas de vitrine, de network, de mostrar potencialidades e de receber o cliente e fazer um carinho para ele. Olha, o cliente está aqui, recebe no seu estande, agrada ele, dá um café, um chimarrão. Foi ele que disse. Exatamente. E falando em feira, a gente... Primeiro quero fazer o convite agora para 30 de agosto, o nosso encontro italiano, né, João? Que o senhor estava falando, que a gente recuperou ele. É o 30º encontro italiano, 30 Nossa do 8. Senhora, isso aí é italiano puro, até a linguagem. Piquete, vai ser lá no Piquete Laçadores Posteiros da Guajuvira. Grupo Passiones, que veio há uns anos atrás e é espetacular. E é aquele cardápio tradicional, né? Sopa da inholine, entrada com salame, queijo, fortai, depois depois da entrada. Como é que se tem diz salame em italiano? Eu não sei. É alemão, eu sei. É Wurstner. Wurstner. No italiano eu não sei, já era para saber, né? O pai e a mãe são mais... Não, vocês são, eles são da Associação Italiana. Tipo autêntico italiano, né? E organizam. Era Nova Milano a cidade. Milano. Inclusive, nessa sexta-feira... Nasceu numa... Como é que é? Numa imigração dos loteamentos italianos na imigração, né? Inclusive, eu quero aproveitar e parabenizar a família Brasil, que nesta sexta-feira, você está assistindo o podcast agora, e nessa sexta-feira tem a fundação, né? Estaremos presentes lá, da Associação Literária. Associação Literária, inclusive, eu vou estar fazendo o protocolo com muita honra, né? O Cândido, esse expoente nosso da cultura, né? E então, o Cristiano agora assumiu a direção da cultura com nós. Cristiano, tem o Benhur, vai meu abraço para ele. Deus, o livro não mandar um abraço
pro meu irmão, meu amigo. Cleomar, que coordena nossos teatros, músico. Eles todos têm a veia artística bem aguçada, né? Tem uma mana deles que eu fiz uma matéria outro dia, que ela estava fazendo cinema com a Miriam. A Miriam, com artistas de renome, ela também de renome, né? Uhum. Já vamos puxar mais brasa para Nova Esperança. Há poucos dias eu falei com a Adriana Gioda. Estou com a matéria dela pronta, não pude largar nessa edição. Ela saiu de Nova Esperança, a gente está na PUC do Rio, uma pesquisadora fazendo um trabalho para Fiocruz. Eu quase disse Unicruz, porque é de Cruz Alto. Fiocruz sobre o consumo de lenha. Eu recebi ela com o Cláudio, tenho que mandar um abraço para o Cláudio, porque é tanto Brasil também, que eu me esqueço. Cláudio, que é o coordenador do nosso Grupo Encanto. Doutor daqui a uns dias, né? Doutor daqui a uns dias. Aí ele me levou na minha casa, essa pesquisadora, eu fiquei tão feliz, Ivori. Vou te dizer assim, conheci uma pessoa fantástica, eu quero que a Adriana ouça esse podcast, que ela é espetacular, já nos comprometemos numa próxima vinda dela para Nova Esperança, a gente se encontrar, fazer um debate filosófico, uma descontração, e foi bacana, recebi na minha casa, pessoa muito simples, como é dos grandes intelectuais. Então, Nova Esperança, tem um escritor que doou uma coleção lá para vocês, né? Sim. Tem escritor. Esse é um pessoal mais antigo, né? Que doou a inscrição, como é que era na última Feira do Livro. A última feira. Eu fui patrono da Feira do Livro. Sim. Quero aqui agradecer também a essa confiança, a esse carinho, porque foi um dos primeiros jornais, o primeiro jornal de Nova Esperança se chamava Milano, fundado pelo Cândido, em parceria conosco. Veja como história, né? Veja como esse mundo é uma cabeça de um alfinete. E o Cândido vai estar em sexta também. Não, claro, ele estava tendo um infarto lá, porque eu não confirmava se eu ia apresentar para ele, o que me deixa muito orgulhoso. E o Cândido foi o autor de uma das músicas espetaculares do 8º Grupo Encanto. Ora. Uma música que dentro dos versos dela conta a história da Nova Esperança e as características de forma única. Foi interpretado por Kaique Melo, de Caçapava. E falando em Grupo Encanto, nosso planejamento, então, agora em Contalhano. Depois nós temos mensalmente as domingueiras, esses outros eventos menores para a nossa comunidade. Final do ano, a Feira do Livro, que a gente quer potencializar a Feira do Livro, que vai ter o lançamento da Feicones, Grupo Encanto e outras ações dentro da Feira do Livro. Em eventos culturais não deixa a desejar. Por que eu digo? Só tem um caminho, Ivori. Se a gente quer salvar os nossos jovens, salvar, que eu digo, é levá-los para um futuro de fundamento, para que as empresas deem emprego, para que eles possam escolher a sua atividade, para que mais cérebros, como a nossa Adriana Gioda, que foi para a PUC do Rio de Janeiro, a gente possa continuar se orgulhando. Vocês investem na cultura, na educação. Na educação, por exemplo, deu um salto muito grande, porque em níveis estaduais foi de ótima o ganho para a Nova Esperança. E os eventos culturais coroam tudo isso e traz uma coisa que é preciso dizer, traz aquela vontade. Quando o senhor lançou, prefeito, o Grupo Encanto, o senhor disse, isso aqui é para resgatar o nosso povo, o que a terra produz, e produz muita cultura, porque tinha colocação de músicas das pessoas da cidade e não deixaram em nada a desejar, porque foi um espetáculo cultural, porque esse é o nosso caminho, é nós buscarmos a cultura de valorização para que cada pessoa não queira ir embora da cidade, para não queira dizer que Nova Esperança não é boa, para que tenha amor, porque ninguém produz sem amor, sem vocação. E olha, avançando nessa parte, eu já falo do emprego. Porque nas estatísticas nossas aqui, não nossa, do CAGED, nós trouxemos essa informação, que Nova Esperança foi uma das raras que não esteve no vermelho nos meses passados. Então a gente deve a muitas empresas, a gente deve à tradição a lida fabril com o couro. Eu estava em São Vicente, na feira, e eu vi produtos fantásticos de primeiro mundo feitos em ateliês de Nova Esperança. Então é hora, agora no nosso podcast, da gente falar um pouquinho desta produção que tem em Nova Esperança, que moldou a cultura, inclusive da própria região, com a fabricação de produtos para a América, para a nossa América, para a América, os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia. E eu até fiz um questionamento
lá com o pessoal da Agoba Leder, não responderam ainda, porque deve estar esperando, e já entrando nessa parte política, não tem como negar, as medidas do Donald Trump, que é em relação à taxação dos produtos brasileiros. Então, Nova Esperança, que tem tanto com emprego, e tem tanto poder de reconstrução. Como é que o prefeito vê tudo isso? Primeiro, o avanço na parte de geração de emprego, que é uma tradição antiga, a cultura fabril, e depois o reflexo, porque a gente espera assim, não vou ser atingido. Hoje é tão globalizado as coisas que algo lá no Japão, lá na China, e quem somos nós para falar da China, né? Que começou trazendo vacina para nós, e é o nosso grande parceiro comercial, agora os Estados Unidos que nos pressionam. Como é que o prefeito vê tudo isso? Está temeroso o prefeito em relação à Agoba Leder? Vou começar falando um pouco do nosso cenário industrial, aí, econômico, depois eu passo para a análise dessas últimas medidas aí, numa análise mais macro daí. Certo. Bom, falando em Goba, a Goba, ela, nos últimos anos, fez grandes investimentos na Nova Esperança, tá? Uma grande ampliação, ela comprou praticamente 2 quadras, inclusive uma com casas, e destruiu as casas para construir complexo industrial, comprou o antigo prédio da Luca Calçados, lá em cima. Me lembro. Fez investimentos em maquinário e modernização, mudou todo o seu layout produtivo, também avançou na qualificação e na modernização administrativa, trazendo CEOs lá do centro do país para coordenar toda essa mudança. Não é Rogério o nome de um deles? Eu acho que o André é o diretor que veio, né? Que veio da JBS direto para coordenar lá, e daí tem mais. Da JBS? Da JBS. Olha a qualidade, né? Gente com muita bagagem. Sem falar no investimento em servidores, né? Exatamente. Na pessoa. Na pessoa. Tudo isso já foi reflexo dessa nova mentalidade. Então, assim, a Goba ela trabalha e disputa um mercado mundial com couro de alta qualidade, de altíssima qualidade. Depois nós vamos para os ateliês nossos, né? Falando da Goba, que é a nossa maior empresa. Depois temos os ateliês da Beira Rio, da Bonotto e Delevate, e dos 2 irmãos, Smolarek, que também são ateliês com certificação de alta qualidade. Inclusive, tem fornecedores da Beira Rio, esses fornecedores certificados. Tipo Beira Rio Calçados, né? Beira Rio Calçados. Tipo lojas Renner, essas lojas que são certificados, exigem que onde é produzido o calçado Beira Rio sejam ateliês certificados. Os nossos ateliês são de alta qualidade, inclusive nós temos obras para ampliar esses prédios nos próximos anos, empregam em torno de 400 funcionários. Os ateliês? Os ateliês. Para mercado interno, já isso direto, né? Direto. E depois nós temos mais 2 grandes selarias, né? Botas para o Brasil inteiro. Botas, diz selaria, o nome de um lá que é bem conhecido. Tem lá a do Delevate, tá. Né? Calemarte, tá? E tem a selaria Crioula, que era certo. do BVU, agora é do Bortolo. Certo. Do Bortolo Bidinotto. Essas são as 2 grandes selarias. Depois nós temos as fábricas de bota charrua, do Wilson. Charrua! Eu quero mandar um abraço para o Wilson, inclusive sempre destaque nos melhores do ano. E é um cara muito, muito amigo, muito parceiro. Tem que mandar um abraço para ele, para toda a sua família. E é o know-how que as pessoas têm, né? De fabricar. O Nilton Ferreira também tem um ateliê lá com uma parceria, o cantor. Tem diversos ateliês. Porque lá temos as botas do Fumaco, do Marcelo Fumaco, as botas Fumacos. Depois tem o Delevate. Eu comprei uma bota São Jorge. Não sabe, eu vou lhe contar. Depois Estrela Campeira. Eu comprei na Charrua. Na Charrua. Comprei aqui em Santiago. É de alta qualidade. Você acredita que eu não usei? Eu vou falar da bota aqui, porque é uma parte engraçada no podcast. Eu sou o tipo do gaúcho urbano. Trabalhei no campo, trabalhei fazendo bombacha, bota, essas coisas assim. Aí eu comecei a querer cantar. Gente do céu. Aí na Semana Farroupilha não tem como não ir pilchado. E eu usava as botas. A Suzana não gosta que eu fale, mas eu vou falar aqui. Não vou falar. Vou falar. Eu usava as botas da minha filha. Olha o tamanho do pé. Mas começou a ficar apertado. Rapaz, um dia nós fizemos um evento cultural no CTG. E eu, da Academia de Letras aqui de Santiago, nós recebemos a escritores e poetas do estado inteiro. Fizemos homenagens, o Nenito e eu apresentamos, e quando eu vim do CTG até o centro para mostrar a praça para eles, eu quase morri de dor nos pés. Eu jurei, eu nunca mais vou usar essa bota. Né? Essa bota. Aí eu comprei uma
uma loja aqui no centro de Santiago, no calçadão de Santiago, e a gente nem falou dos empreendimentos da família, né, Vari? E estou muito satisfeito. Claro que eu não uso só na Semana Farroupilha, às vezes a gente tem alguns outros bailes que eu tenho que ir pilchado, né? Mas voltando... é obra de Nova Esperança. Sim, a bota. Então, somos capital estadual da Tem bota. um lugar lá que se chama Calça Botas. Tem, o Rio Calça Botas. Que barbaridade. E somos capital estadual da bota. Perfeitamente. Estadual da bota. Então, assim, ó, e nós temos essa semana, a última semana a gente vem trabalhando, a gente vai reposicionar a nossa feira. Certo. Que a nossa Feicones. Feicones. Vai ficar mesma sigla. Antes era Feira da Indústria do Comércio de Nova Esperança do Sul. Agora vai ser Feira da Indústria do Couro de Nova Esperança do Sul. Perfeito. Dentro de uma visão de nós cada vez mais marcar essa nossa característica. E já falando com o deputado Thiago Cadó, que é nosso amigo, hoje de tarde, falei com ele, domingo vai estar em Nova Esperança, vai ficar semana na região. Ele tem que vir hoje no lançamento cultural? Pois é, mas hoje ele tem um compromisso. Não pode estar. Não pode estar aí. Nós vamos tentar transformar em uma feira estadual da indústria do couro, a nossa feira. E talvez com visão nacional. Exato. Porque vocês produzem... Tem uma tradição de 100 anos praticamente de produção de couro e calçados. Né? É uma fortaleza nossa e nós temos que manter e desenvolver ela. Assim como o nosso festival, a gente faz alusão ao Gruta Encanto, que é a nossa questão turística, nosso principal centro turístico, que é a Gruta e o complexo da Gruta, igreja, cachoeiras. A nossa feira deixar voltada principalmente para a indústria coureiro-calçadista, porque a nossa feira, além de trazer entretenimento para o nosso povo, mais que isso, a gente quer ser a principal porta para trazer o turista e para trazer os nossos vizinhos e para trazer o pessoal conhecer o nosso produto. Por isso que a gente quer afirmar ainda mais essas características e priorizar dentro da feira os espaços para a indústria coureiro-calçadista, né? Para o turismo de compras em Nova Esperança do Sul. Agora, partindo um pouco para a análise do macro, né? Não falasse da Agoba, né? A Agoba está no começo da conversa e continua, né? A Agoba ela tem grandes players ao longo do mundo, né? A gente conhece alguns, tipo, por exemplo, o Ekorne, da Noruega, que é o maior produtor de estofados e cadeira de couro do mundo. Ela usa couro da Agoba para fazer esses estofados, e a Agoba tem uma dinâmica muito intensa, e por ser uma empresa muito grande, a gente trabalha, de certa forma, com algum sigilo dessas informações. Sim. Né? Então, eles questão econômica. Questão econômica. Então, eu não saberia te dizer hoje qual que é a participação, por exemplo, para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. É uma informação que eu não tenho. Mas tem essa participação. Sempre teve. Sempre exportou China, Estados Unidos, Europa, enfim. Hoje, no momento, não sei se eles te responderem até... É uma informação. Grandes fabricantes de veículos, perfeito. Veículos estofados. Veículos estofados. Porque um carro com banco de couro é outro nível, né? E nesses países de primeiro mundo, a participação dos estofados de couro dentro do mercado de estofados é muito maior que, por exemplo, no Brasil. Então, se tu pega países tipo Estados Unidos... Que não é sintético. Europa, que não é sintético. O mercado de estofados de couro é muito maior. Sim, então, eles ganharam até prêmios, estiveram nas maiores feiras do mundo. Estão sempre na Feira de Xangai, na Feira de Milão, nessas grandes feiras do mundo. E quando eles dizem assim que a nossa fábrica está em Nova Esperança. Em Nova Esperança do Sul. É um orgulho, vai ter que procurar no mapa. Vem 2 ônibus de São Chico, né? São Chico e Santiago. E agora nós temos com o nosso mercado imobiliário bem aquecido, porque hoje o nosso grande gargalo lá é a habitação, né? O pessoal quer ir morar para lá para trabalhar e a nossa produção de habitação, o nosso mercado de construção civil não vence o nosso crescimento. Hoje o nosso gargalo para o crescimento é a construção civil, né? A construção civil. Mão de obra. Mão de obra. Qualificação. Não temos empresas que constroem muitas casas para vender ou para alugar, então... Prefeito, nós vamos esbarrar o nosso desenvolvimento, já estamos esbarrando aqui no Sul, principalmente, e até esses dias eu estava vendo falta gente para trabalhar em supermercado. A Associação dos Supermercadistas do Brasil estava contratando pessoas com mais de 50 anos e pessoas que estavam dando baixa, como a gente fala na linguagem popular, do Exército. Porque, em primeiro lugar, pela escassez de jovens,
Segundo lugar, pela falta de qualificação e querer prestar esse serviço. De outra forma, falta engenheiro. Você falava em construção civil. Há uma falta, uma deficiência de engenheiros das indústrias em todos os setores, porque parece que a profissão de engenharia não ficou mais tão atrativa, ou a faculdade. O governo está incentivando, as faculdades estão incentivando, fazendo com que essas não se cobre a mensalidade, que eles possam pagar após, como um Fundacred, ajudando, e incentivos do governo do estado também para os novos engenheiros. Então, quando o senhor falou em construção civil, não digo que falta engenheiro em Nova Esperança, mas nós esbarramos na falta de mão de obra. Aqui em Santiago, por exemplo, a menina dos olhos do peru, eu posso dizer, porque ele falou aqui nesse mesmo microfone, que é a geração do emprego. Vocês têm muito emprego. Existe desempregado hoje em Nova Esperança? Se existe, é porque quer. Exato. Não, opções de trabalho tem. Mais de uma opção. Então a construção civil é um gargalo. A construção civil é um gargalo, porque as empresas querem contratar. Nós não temos gente sem emprego, assim, apto para trabalhar. E a gente sabe que na região, em alguns municípios, é o contrário. Nós temos municípios que decrescem, que o pessoal tem que ir embora dos municípios porque não tem oportunidade de emprego. Nova Esperança poderia absorver, porque nós temos empresas com oportunidade de crescimento, com sobra de mercado, com oportunidade de crescimento. É só querer trabalhar, né? Só querer trabalhar. E, às vezes, o que não consegue prover... Bom, a Goba mesmo. A Goba, ela tem mercado para crescer e para investir, depois de todos os investimentos, e sempre está com déficit de 30, 40 pessoas querendo contratar e dificuldade de suprir a mão de obra. Mas falando um pouco desse cenário mundial que mudou, eu vejo assim, que é uma pena para o nosso mundo globalizado, porque há décadas vinha se trabalhando globalmente para o que nós chamávamos da globalização, né, que é a redução das barreiras entre os países, que é a integração entre os países, que é a ampliação dos comércios entre países, não só os comércios bilaterais, mas os multilaterais, né, e não só os blocos, como a redução total das tarifas de importação, de exportação. Por quê? Porque foi pregado a vida inteira, e os Estados Unidos eram uma grande liderança nesse discurso. A vida inteira foi pregando o livre mercado, né, pregando que com as tarifas mais baixas, cada um pode focar no que é melhor e pode produzir o que é melhor, e assim o mundo como um todo teria uma melhor eficiência de alocação de recursos, uma melhor eficiência produtiva. A gente nota um cavalo de pau nessa filosofia econômica, agora com a gestão Trump, né, aonde que ela começa a querer um protecionismo e querer usar o seu grande mercado interno. Os Estados Unidos tem um grande mercado interno, o maior mercado interno no mundo ainda, apesar de que a gente vê nas últimas décadas China crescendo numa velocidade 3 vezes maiores e já tem perspectiva que logo ali na frente a China ultrapassará os Estados Unidos, mas hoje ainda os Estados Unidos é o maior mercado doméstico. E muitos setores de muitos países têm os Estados Unidos como o principal cliente. E eles se usando dessa, vamos supor assim, a dependência econômica de alguns setores, está usando a capacidade de taxação e a quebra desses acordos e a quebra dessas diretrizes, desses acordos de confiança, de cavaleiro, dessas diretrizes de visão global, para uma visão puramente individualista, a hora que a gente diz assim, o meu país importa, os outros não importa mais. Eu vou tomar uma ação unilateral, e os acordos e as credibilidades, e porque assim, não são só as relações entre os países, não são meramente formais. As relações que se desenvolvem entre os países, entre as entidades, são de confiança. A confiança demora anos, décadas para ser criada, mas às vezes são quebradas
rapidamente. O Trump está destruindo a capacidade de confiança mútua dos Estados do mundo. Está destruindo com a nossa capacidade de geração de capital social, a nossa capacidade de cooperação para desenvolver grandes soluções, seja na saúde, seja na segurança, seja... Então, o impacto de toda a política dele é muito mais profundo, é muito mais destruidor que simplesmente dizer que nós vamos ter um setor prejudicado, ou que o município vai ter um setor prejudicado. Ele está destruindo de forma muito profunda e está praticamente... porque os Estados Unidos era a grande liderança global das últimas décadas, depois da Primeira Guerra Mundial para cá, os Estados Unidos foi quem tentou bancar os grandes acordos econômicos, que conseguia manter as grandes retóricas mundiais, que tentava prover a paz no mundo, coordenava a ONU, coordenava todos os organismos, e ele está dando uma guinada muito forte nesse sentido e forçando os outros países a procurarem outros parceiros, a se redescobrir perante o cenário mundial para as suas produções, para as suas fontes de produtos que, às vezes, só nós temos. Exato. É um dos exemplos mais interessantes que eu dou aqui, além do couro, da carne, eu dou um exemplo do suco nacional nosso. Os Estados Unidos não produzem e produzem muito pouco, não dá nem uma isca. E eu pergunto, esse pessoal, prefeito, os americanos vão sofrer, já estão sofrendo. Há uma pressão muito grande em cima do governo americano para que ceda um pouco, para que faça uma política de uma melhor vizinhança. E uma pressão do próprio Brasil, com um cenário que a gente observa de grandes políticos, como é o caso do governador de São Paulo. Já notamos em outros setores, o próprio agronegócio já está pensando também, que está enxergando que vai perder, e está pressionando para aquele mude de ideia. Mas a minha pergunta é, conhecendo Donald Trump como a gente conhece, será que ele muda? Porque ainda nessa semana ele fez nova ofensiva, ele disse que vai de 15% a 50% das taxações de produtos internos, e certamente, para quem não é amigo do rei, fica o máximo, que seria 50%. Você acredita nele? Porque a gente sabe que ele já blefou em muitas outras vezes e está sofrendo pressão interna. Será que vamos amargar mesmo e vamos nos reinventar, como o senhor falou, procurando novos mercados? Porque a obrigação do nosso governo é negociar. Já tem gente dizendo assim, os senadores querem agora uma reunião com ele. Já tem gente dizendo que não é para os senadores ir lá. Outros dizem que é porque o Lula está falhando e não está indo lá. Outros falam que é porque o Moraes e o presidente da República estão sendo, digamos, castigados pelo governo americano, que quer ditar as coisas aqui no Brasil. Então eu não sei de onde foi que surgiu isso. O senhor acredita que possa haver uma reversão nessa taxa? Assim, João, usando da sinceridade do que a gente pensa, eu achei esse posicionamento do presidente americano ele extremamente ofensivo ao povo brasileiro. Extremamente ofensivo ao povo brasileiro, e eu acho que a postura do presidente Lula foi de muita altivez. O Lula subiu em muito no meu conceito durante todo esse processo. Eu acho que ele teve a postura que eu esperava de um presidente, de um estadista, de um representante da nossa nação. Nós não temos que se abaixar para ninguém. Nós vamos falar, se tem que negociar, mas não pedir pinico, que nem diz. Nós temos que olhar olho no olho. Nós somos uma nação. Se tiver que sofrer um pouco para nós reafirmar a nossa independência, a nossa capacidade de construir o nosso futuro, a nossa realidade, porque tu vê imagina se fosse o contrário. Nós ir lá palpitar num governo. Vamos pegar o Uruguai, vamos supor que o Uruguai é dependente do Brasil para algumas exportações, e dizer, não, nós vamos taxar o produto uruguaio se lá na política não for fulano, se no teu sistema de justiça não for ciclano, e nós querer interferir lá na autonomia e do que o povo uruguaio acha que tem que fazer para a vida deles.
Então, o que o americano vem lá querer palpitar do que a gente tem que fazer no nosso país? Que nós não somos mais nós não somos colônia. Nós não somos um coitadinho. Nós não somos colônia. O Brasil não é colônia. Pelo amor de Deus, querem considerar o Brasil uma colônia americana? Eu acho que não. Vai ter problema? Vai ter. Vai ter problema para nós. Vai ter problema para os Estados Unidos. Vai ter problema para os Estados Unidos. O senhor acha que pode reverter? Acho que não. Acho que não. Acho que assim, tem chance, tem para tudo, na política e no jogo. Devemos ir lá negociar? Mas o que eu acho... Devemos ir lá negociar? O presidente Lula, o Brasil vem se colocando à disposição de negociar. Mas qual que é a negociação? Tem coisas, se a gente ler a carta do Trump, que é inegociável. Ele vai querer que o Poder Executivo interfere no Poder Judiciário? Não, se até o próprio presidente, em certa ocasião, foi preso. Porque pensa assim, vai negociar... eu acho que não interfere, né? Se ele interferisse, ele não ia ser preso. Não, e se tu parar e analisar o conteúdo da carta do Trump, não tem margem para negociação. Por quê? Ele fala do nosso sistema judiciário, que não tem nada a ver com o executivo. Ele fala que o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, que é mentira. Não. Ou seja, hoje, num rompimento de relação entre Estados Unidos e Brasil, quem tem a maior perca em análise de balança comercial é os Estados Unidos, não é o Brasil. Porque os Estados Unidos exportavam muito mais para o Brasil que o Brasil para os Estados Unidos. Em termos puramente econômico, falando em balança comercial, num rompimento completo de relações, hoje o mais prejudicado é os Estados Unidos. Então, assim, eu não enxergo margem de negociação, porque o presidente Lula vai negociar o quê? Eu acho que a única negociação assim, é reciprocidade. Nós vamos também colocar 50%. Mas temos a proposta, então colocamos 10 cada um. 20 cada um, mas agora, em hipótese nenhuma, nós podemos taxar em 1% a menos do que os Estados Unidos taxar. Tipo, ele vai querer que ele bote 30 e nós 20? Não. A lei da reciprocidade, se a gente aplicar os mesmos 50, quem é que perde mais? O senhor acha que é os Estados Unidos? Acho que é os Estados Unidos. Não, mas então não é para desespero? Claro que isso... A longo prazo. Não, e assim, não isso é uma análise que eu até não tenho uma capacidade de fazer de forma profunda, porque isso depende de todas as cadeias envolvidas, cadeias de suprimento, cadeias, né? É uma análise muito complexa que a gente não tem as informações completas para fazer para pontuar de forma incisiva. Eu analisando puramente o balanço comercial em valores gerais, né? Sim. Em valores gerais, nessa perspectiva. E outra, o Brasil está posicionado dentro do BRICS. Os Estados Unidos é inimigo do BRICS. Nós temos BRICS. Nós temos do Sul global. Os Estados Unidos é Norte global, quer mandar no Sul global. Eu vejo um conflito irresolvível. Nós já tivemos China e Egito saindo do SWIFT, né? O maior sistema de pagamento global. Então, assim, eu não consigo enxergar uma solução. Os Estados Unidos, a única solução para eles é tipo o que a Rússia quer para a Ucrânia. A Rússia é mais forte que a Ucrânia. Está ganhando a guerra da Ucrânia. Qual que é a solução que a Rússia quer? Me dar os territórios que eu estou aqui. A Ucrânia não quer dar. Então, os Estados Unidos, eu vejo que ele se sente mais forte, é mais forte. Mas ele já avisou o Putin, né, que vai taxar em 100% se ele não parasse de dar tiro lá na Ucrânia. Pois é. Então, assim, o que nós estamos caminhando? Para um mundo multipolar. Aliás, a China já se colocou, prefeito, mais ainda à disposição do Brasil para absorver o que o Brasil produz. Alguns itens, né? Não, por exemplo, soja. Soja já é o maior comprador. Já está se recolocando totalmente para a China. Por exemplo, o gado. Esses produtos que são commodities, eles são facilmente alocados porque os mercados já são globais. Tudo que se produz, alguém consome. Já são globais. O que às vezes tem uma dificuldade a mais é aquelas tecnologias, aquelas especificidades, coisas que não são commodities, que não é minério, que não é soja, que não certo. Né? Por exemplo, a gente sabe que lá no Ceará tem uma produção grande de pescado e de peixes que abastecia os Estados Unidos. Então, tem uma logística propícia, tem todo um sistema direcionado. De repente, lá vai ter impacto, vai ter dificuldade de recolocar. Então, assim, vai ter impacto, sim, na nossa cadeia produtiva negativo. Assim que os Estados Unidos também vai ter impacto. Lembra quando a China... É uma política perde-perde, né, João? Complementando. Sim, perde-perde. Exatamente. Não tem ganha-ganha. Não né? tem ganha-ganha. E mais uma, só para concluir antes de falar na China, tem um impacto na inflação doméstica de cada um dos países. Porque os Estados Unidos, com dólar decrescendo, juros subindo também,
inflação subindo, tu botar mais tarifa em produto, mais inflação. Sim. O Brasil, a hora que aplicar reciprocidade, o Lula tentando baixar a inflação para poder a curva do juro entrar em queda, porque está numa véspera da eleição, tudo que o governo quer que o juro faça que pontua em 15, todo mundo achava que era o teto, que ia começar a curva de queda, só que a inflação está pressionada ainda acima da meta, enquanto não baixar para a meta não tem curva de juro para baixo, o que vai acontecer? Aplicando a reciprocidade, força a inflação para cima, adia a queda do juro. Então, o ataque do Trump no Lula é muito mais político e econômico, porque atrapalha o planejamento da equipe econômica que imaginava entrar no ano eleitoral com o juro em queda, que era a grande jogada do Lula. Nós estamos em pleno emprego, né? O Brasil nunca teve em pleno emprego, estamos num bom momento econômico. Se nós entrar o que eles pensam no ano eleitoral com o juro em queda, porque sabe que o mercado precifica o futuro, então o mercado analisa a tendência, então se a tendência que for juro em queda, tu entra no cenário eleitoral bom. Então eu vejo que isso o Trump consegue atacar o Lula de uma certa forma no médio prazo, mas, por outro lado, na questão de popularidade, de representatividade do povo brasileiro, de conexão que o Lula criou com o povo, foi o maior marqueteiro, a maior ajuda que o Trump deu para a história do Lula. Desenterrou o Lula, que via cambaleando, agora o Lula está fazendo pulando. Tá até mais rejuvenescido. Mas eu quero dizer mais uma aqui, só falando na China, que a China, nos maiores parceiros comerciais, quando deu o problema da vacina, que era o vírus chinês, que não sei o que mais, tinha uns aqui no Brasil falando assim, deixa que a China não compre. Houve até um ruído entre as lideranças nossas e chinesas, e aí disseram assim, não, mas nós vamos achar lugar para nossas commodities, vamos achar lugar para a soja, outros querem, não precisa vender para a China, vamos vender para outros. Então agora nós estamos repetindo, não querendo pagar da mesma moeda a esses que falaram, um absurdo isso, né? Porque a gente quer tratar bem os parceiros. Aí vem dizer que agora os Estados Unidos nós temos que nos rebaixar, porque senão nós vamos morrer, eles não vão comprar nossos produtos. O prefeito acabou de falar aqui, então me lembrei da história da China. Mas, prefeito, eu vou agradecendo a sua participação, foi de grande interesse e fiquei aqui, não impressionado, porque já o conhecia, mas essa sua visão global para um município que tem uma Goba Leather, que exporta, e tudo isso que a gente ouviu falar de Nova Esperança, do futuro, de reconstrução, de obras de resiliência, questões culturais, feiras, transformar Nova Esperança num cenário estadual de mostrar o couro, mostrar o seu produto de primeiríssima qualidade e de valorização do seu povo. Tem uma pergunta ainda que quero fazer. Quem será o sucessor do Ivory Júnior? Porque há por aí dizendo que vão poder concorrer novamente, que vão fazer eleições unificadas, talvez não proceda isso, está lá no Senado. Mas eu quero saber o seguinte, com toda essa experiência, né? Porque apesar de jovem, você está com quantos anos? 40. Pois é, está numa idade boa, né? Para a gente explorar bastante, fazer com que trabalhe pela comunidade, para que Nova Esperança consiga andar mais e melhor, porque a gente viu aqui demonstrações de obras, né? Eu falei eu quero que o senhor fale agora no final sobre as pessoas que ajudam Nova Esperança. Agora, inclusive, o nosso novo deputado, que é o Cadó, que é um outro jovem, né? Porque quando as pessoas estão falecendo com 90, 100 anos, uma pessoa com 40 anos é muito jovem. Exato. E ele, eu acho que beira por essa idade, e é um cara fantástico, sabe? E tem raízes em Nova Esperança do Sul. Inclusive, fez até um vídeo sobre a cidade. Ajudando a cidade. A mãe dele é de lá. Mãe dele? Toda a família. Nosso abraço para o Tiago Cadó e dizer que Nova Esperança precisa dessa visão estadual, que as pessoas vejam o que a nossa região tem, principalmente o que Nova Esperança, que é o nosso foco de hoje. Tem um cara também chamado Afonso Mota, que ajuda muito a região. E agora eu soube que o senhor anunciou uma obra de perto de R$1 milhão. R$1.200.000. Para uma delas, né? Para asfaltamento e uma grande contrapartida do município, que não Exato. É pequeno. Então eu queria que o senhor, nesse momento, falasse da questão política de Nova Esperança. Quem é que o PDT e o MDB vão trabalhar para esses próximos períodos? Ano que vem tem uma eleição para deputado, para governo.
Queria que o senhor se posicionasse na questão política. A nossa região é diferenciada em função de toda essa relação que os prefeitos têm. São pessoas fantásticas. Eu digo aqui, eu tenho parceria com os municípios. Nossos veículos não têm parceria com o prefeito, tem com os municípios, com o que é produzido. Santiago, Nova Esperança, Jaguari, em toda parte. Mas eu digo assim, o PDT, falando agora do Partido Trabalhista, cresceu demais na região, cresceu muito, demais que eu digo, cresceu bastante. Bastante que a gente se refere em língua portuguesa de basta, bastante vem de basta, mas não basta, a gente quer que os partidos cresçam mais e principalmente trabalhem para a reconstrução regional depois de todas as intempéries. Mas o PDT tem se fortalecido na região, não sei se no estado é a mesma coisa, no país, mas aqui na região, lideranças, e o Ivori Júnior provou aqui no nosso microfone essa liderança que ele é. Então, com o futuro político de Nova Esperança, as eleições do ano que vem, as pessoas, os políticos que têm ajudado Nova Esperança nas suas considerações finais. João, Nova Esperança, o primeiro nome que eu tenho que falar, que é meu parceiro de chapa, de 2 eleições, não queria ir reeleição, queria sair, vamos ver se fui de novo, é o Elton, né? O Elton é gestor público de formação, um especialista em gestão pública também. O Elton, apesar de ter ele é muito popular, o Elton, né? O Elton, ele tem um relacionamento muito intenso com a nossa comunidade, mas o que pouco sabe é que o Elton tem a formação propícia para o cargo de ser gestor público, tem uma especialização na área de gestão pública e, com certeza, é uma das pessoas que, como me acompanhou esses 8 anos, vai estar muito preparado e conhecendo o funcionamento da máquina, as diretrizes, acompanhou todas as dificuldades, os acertos que nós tivemos. Então, claro que ele precisa ser convencido ainda, porque o Elton disse que, a princípio, não é candidato, mas, sem sombra de dúvida, é um dos grandes quadros que nós temos aí para dar sequência no nosso projeto. Temos outros nomes no governo, nosso secretariado, nossas equipes, que nem nós falamos, tem o Alisson, tem outros, tem o Otelvo, que é ex-prefeito, tem o Dutti, que é ex-vice-prefeito, está na secretaria, tem nossos vereadores, né? Então, nós temos grandes quadros aí para dar sequência, a gente vem trabalhando, mas a nossa visão, acima de tudo, João, sempre foi, que é o quê? Que é construir um projeto sólido, com uma visão coletiva e que não fosse dependentes de personalismos. Perfeito. Então, a gente quer eleger alguém que vai dar sequência no projeto, que vai manter os valores, manter a diretriz e manter o projeto, acima de tudo, com uma visão coletiva. Então, o nome não é o principal para nós, e sim todo o grupo e toda a diretriz, os valores, que nós mantemos essa coesão e entregamos muito resultado. Porque a gente entende que se o projeto for sólido, ele terá sequência. E a gente está trabalhando nesse sentido. Falando um pouco dos nossos parceiros que nos ajudam, Thiago Cadó, meu amigo, nós do PDT temos uma oportunidade única, não digo do PDT, mas da região, né, de eleger um deputado jovem com muito futuro político. O Cadó é mais jovem que eu. O Cadó é mais novo que eu. O Cadó tem 38 anos. Não sei se já fez 39, mas ele é mais novo que eu, que estou com 40. E fez 16 mil para prefeito em São Borja, né? 16 mil para prefeito. Quase que ele acaba vencendo. Está como deputado. Um cara muito forte lá, que é o Bonotto. Vai a deputado federal, eu acho. Vai a federal. Então, assim, ele faltou 4 mil votos na última eleição. O único prefeito que apoiou ele fui eu. Ele não tinha nenhum prefeito, não tinha nada de apoio. Era só no carisma dele, com um caminhãozinho em volta em São Borja, andando. Agora ele já tem uma estrutura de vereadores, de prefeito. Ele teve no exercício do cargo, está no exercício do cargo, está tendo várias atividades. Então, eu conto que nós vamos eleger o Cadó. Teremos um deputado na Assembleia, na bancada do PDT. Isso vai ser... Com raízes nossas. Com raízes nossas. Com um vínculo extremamente grande com nós, que vai cruzar na 287 aqui nos Trevos de Santiago toda semana para ir voltar. Vai cruzar em Santiago, vai cruzar no Curuçu, em Nova Esperança, vai cruzar. Sim. É a rota dele. Sim. Então, é alguém que vai estar, porque nós já apoiamos deputados igualmente sérios e capacitados, tipo Burman, mas em Juí, outra rota. Sim. Entendeu? Loureiro, lá Santo Ângelo, outra rota.
eu quero alguém que esteja, que nem ele vai estar domingo, ele vai estar lá assistindo nosso jogo na Série Bronze. Estava agora no calçadão aqui de Santiago? Estava no calçadão de Santiago, vai estar no Encontro Italiano, que me liga, que eu falo com ele a cada 3, 4 dias, a gente conversa, troca ideia. É inteligente, tem capacidade. Tem capacidade, tem vontade de trabalhar, entendeu? Está na curva ascendente, então ele vai dar, está ainda crescendo e vai dar muito mais resultado. Tem uma comunicação grande, tem um potencial de carisma. Exato. Então nós não podemos perder como região essa oportunidade, essa janela. Eu quero trazer ele aqui no podcast, vai ver que o apelido dele é de Getulinho. Getulinho. Claro, não é uma apologia aos métodos antigamente, porque eram outros tempos. E a gente respeita. Mas dentro da história do contexto... Do baixinho de São Borja. O Getúlio realmente foi histórico, né? Não, o Getúlio foi 19 anos presidente do Brasil, ninguém né? Ninguém é assim à toa. O Getúlio assumiu o Brasil de um estado fragmentado, onde que as políticas eram estaduais, para criar um estado nacional. Né? O Getúlio foi o maior movimento nacionalista industrializador do Brasil. E voltado ao trabalhador nos últimos anos. Voltado para o trabalhador. CLT. Institucionalizou, modernizou, criou Petrobras. INSS, não sei se foi criada por ele também. O Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Inclusive o João Goulart foi ministro dele do Trabalho, né? Depois e ele é dessa seara, né? Do Jango, do Brizola. Se tu parar para ver todas as estatais que ele criou, Eletrobras, Petrobras, ele estruturou toda a produção de petróleo, de energia, de todo para criar um parque industrial. Enfim, foi, para mim, o maior presidente de todos até hoje. Dificilmente vai chegar ao céu alguém de... Sim. Prefeito, então, para concluir... Tem que falar também do Afonso Mota. Né? Sim. Hoje, o Afonso Mota, em Nova Esperança do Sul, ele coloca em torno de 1 milhão por ano. Tá? Então, não tem suficiência de votos para isso. Porque é uma cidade pequena, o colégio eleitoral é pequeno. Exato. Então nós temos um cenário que nós nunca tivemos tão propício de colocação de recursos. Claro, a gente agradece todos os deputados que colocam. Por exemplo, nesse asfaltamento que nós falava, tem 500 mil do Afonso Mota, tem 400 mil do Pedro Westphalen, tem 300... eu tenho que falar do Pedrinho. Tem 300 mil da Prefeitura de Nova Esperança do Sul. Cruzaltense, que ele não fica ligando muito assim para a questão partidária. Sim. Onde ele puder ajudar, ele ajuda. Então, mas é evidente que evidente que o Mota aqui na região, fora Santiago, que não é tanto, e ajudou também, é o recordista. Né? É o recordista. São Francisco, Manuel Viana, Itacurubi, Capão do Cipó. Alegrete, ele colocou milhões na Santa Casa. Nós fizemos tem 33 deputados federal no Rio Grande do Sul, né? Só temos, traçando uma linha... Só temos 2 aqui para a nossa região mais sul aqui. Afonso Mota em Alegrete e Afonso Ram em Bagé, que já é longe, lá na outra região. Então, hoje, um deputado federal, para ter na nossa região, que nós temos Afonso Mota, ele consegue fazer em torno de 25 mil a 30 mil votos na região e tem que buscar 50, 60 mil votos fora. Se nós eventualmente perdemos a cadeira do Afonso Mota, não conseguimos recolocar ninguém deputado federal da região. Então, hoje, o nosso passo mais estratégico é manter a cadeira do Afonso Mota, que vem trazendo os recursos significativos. Isso nós estamos falando só de emenda parlamentar. Não estamos falando em toda a sua articulação política, e toda a questão de ter representação. Então, para o PDT, para a região, manter a cadeira do Afonso Mota é uma das grandes prioridades para o ano. Para Nova Esperança do Sul seria não só Nova Esperança, mas as nossas cidades da região seria uma perca muito grande. Assim como São Francisco, Manuel Viana, proporcionalmente é onde ele mais ajuda. E Capão do Cipó também tem ajudado. Itacurubi, nem fala, máquinas chegando. Tá o dedo do Afonso Mota. Recebe vocês lá também numa satisfação, numa alegria. E é um comunicador, né? Então vai aqui meu reconhecimento a ele. Exato. Foi presidente da GERT. E também, exatamente. Então, que ocorra tudo bem com essas pessoas que nos ajudam, né? Exato.
Exato. Falando ainda, então, para concluir das obras, estamos concluindo o centro esportivo. Né? Que era aquela que eu estava duvidando? Que eu estava duvidando. Ah, não vou duvidar mais. E vamos fazer mais uma etapa ano que vem para o lado de lá do ginásio, mais quadras de areia, quadra de pádel, mais uma série de obras. Dá atividade para esse povo. Atividade. O esporte também sempre foi prioridade para nós. Saúde. Porque eu dizia, esporte não é só lazer. Não, lazer, não. Mas é saúde e é educação. Porque nós, no período anterior que eu entrei, a gurizada queria jogar bola. Nós tínhamos só um ginásio em Nova Esperança para praticar esporte. A gurizada não conseguia a hora. Então estava deixando de praticar um esporte. Nós não podemos ter cenário, nós temos que ter sobra de espaço. Perfeitamente. Sobra para quem quiser praticar, tem espaço. Nós fizemos 2 quadras sintéticas. Nós assumimos o ginásio do estadual e colocamos em funcionamento de novo. Nós reformamos todo o nosso ginásio municipal. Agora, nesse centro esportivo, é mais um campo de 7, é mais quadras. Então, a gente tem investido para chegar nesse cenário aí esportivo. Temos concluído as 20 casas populares. Isso também. Que a gente não falou em saúde, né, prefeito? Saúde foi o nosso maior investimento, a nossa maior prioridade de todas. Foi aonde que mais a nossa... Eu digo assim, que o nosso maior atuação e o maior resultado de todos nós, na verdade, é na saúde. Que daria para nós fazer um programa, porque a nossa reversão de cenário, a nossa implementação, ampliação de equipes, de políticas públicas, a maior de todas as secretarias foi na saúde. Eu posso elogiar um dos seus médicos lá? Claro. Vou elogiar na pessoa dele, elogia toda a equipe médica de Nova Esperança, que é o Dr. Davi. É um cara, dá para dizer o grande Davi. É uma pessoa de excelência. Afora o conhecimento que tem como médico, tem um tratamento com as pessoas. Fantástico. Então, foi colega do Matheus, meu irmão também. Pois eu parabenizo. E do teu filho também. Foi. Né? Por isso que eu conheci ele e me aprofundei no que esse rapaz pode produzir, pode tratar pessoas. São fantásticos. Quem sabe lidar com pessoas, sabe? Esse aí conquista o mundo. E ele não se cansa, não tem hora, não tem noite, não tem dia, né? Tomara que continue lá. Não, se Deus quiser, nós temos uma equipe sensacional na nossa saúde. O Davi e outros médicos, outros enfermeiros, a equipe nossa, que nem eu estava falando, nesse segundo mandato, João, a nossa equipe como um todo está muito mais afinada. É natural, né? Sim. É natural, que nem eu digo, a gente tem que melhorar 1% por dia, né? A carroça vai andando, vai se ajeitando. Vai se ajeitando, vai corrigindo, vai aprendendo. Então a gente está muito feliz com o andamento. Tá, das nossas equipes, do nosso secretariado, com as equipes dos nossos secretários. Se Deus quiser, a gente vai conseguir alcançar todos os objetivos, entregar sempre política pública de qualidade, melhoria contínua na eficiência dos serviços públicos, implementar as obras para a nossa comunidade, porque a nossa comunidade merece. Porque a comunidade Nova Esperança é uma comunidade trabalhadora, empreendedora, séria, comprometida. Então, a gente vai fazer tudo o que tiver no nosso alcance, que tiver dentro da nossa capacidade, para entregar durante esse período que a gente ficar à frente o melhor para a nossa comunidade Nova Esperança do Sul. Pode ter certeza. Muito obrigado aqui pela presença do prefeito Ivori Júnior, obrigado ao Sicredi, obrigado às Lojas Quero Quero, obrigado ao Grupo Felite, essas empresas que estão conosco, muito obrigado a você que faz das nossas redes sociais redes de maior crescimento na região e na fronteira oeste. Inclusive, Nova Esperança tem muitos leitores do site NP Expresso, do próprio jornal. E eu, claro, quando puder, estarei com vocês acompanhando os eventos. Já me coloquei à disposição do prefeito para esses eventos, não só fazer a cobertura jornalística, como também servir de uma outra forma, que nós precisamos levar também o nosso carinho. Eu tenho esse compromisso com Nova Esperança, fui patrono da Feira do Livro, eu fui patrono da Feira do Livro de São Francisco, de Santiago. Tem um orgulho para mim, que cheguei aqui nessa região, ainda bem menino, e conheci pessoas tão queridas que abriram os braços para mim. Então, tudo eu devo a vocês, meu povo querido, também de Nova Esperança. Meu carinho, um beijo para todos vocês e principalmente meu carinho, meu abraço e o reconhecimento ao Júnior, que eu digo, é um menino que a gente viu se criar, né? E um dia eu falei para o pai dele, quando ele foi premiado aqui num evento dos melhores do ano, ele era bem moço, era presidente da Câmara e foi um destaque regional na política, e eu disse para o Ivori, pai, eu disse, tem uma pessoa no mundo que a gente, por mais que a gente tenha vaidades e o ego crescido, a gente sempre quer que seja melhor que a gente, que seja mais elogiado que a gente, é o filho. Esse é o verdadeiro pai. E ele encheu os olhos de lágrima naquele momento, no salão lotado, e eu disse, o que é o cara ser pai, né? Mãe também, claro, mas o pai, né, que vê o futuro da sua cidade sendo construído pelas mãos do filho. Que bacana. Valeu. João,
Te agradeço. É um prazer para nós estar sempre junto aqui. O João é irmãozão e a gente criou esse vínculo e construiu essa amizade ao longo desse tempo, né, João? E com certeza... Como você falou, prefeito, confiança não é da noite para o dia. Exato, exatamente. E quando eu digo confiança, você tem ética. Tem ética, jeito de tem trabalho, seriedade, diálogo, tem cooperação, diálogo, franqueza, né? Então, e daí imagina só, nós por causa de uma bobagem, nós brigar. Vamos pegar um exemplo, 2 pessoas, que nós estávamos falando 2 pessoas, o que você perde? Mas eu vou falar agora aqui, tudo que poderia ser construído. Eu vou falar nesse final aqui, alguns que eu respeito muito e tenho o maior carinho em Nova Esperança, nunca me visitaram. Nunca colocaram o pé aqui na dependência do jornal. Tem que vir, né? Mas se for preciso, eu vou. Exato. Não é aquela história do Maomé vai à montanha. Eu vou e acho que isso é diálogo. Porque o que eu faço não é política partidária, mas é política. Então tem algo acima de nós. Mas eu não recebi visitas de antecessores seus. E que estou esperando até hoje. E se um dia vier, será muito bem recebido. Mas eu digo que os demais prefeitos, as demais lideranças, vêm e ocupam um espaço aqui que é para toda a sociedade. Correto. Aqui o nosso grupo não é nosso. O nosso grupo é de quem acessa, de quem acredita. E de quem está atento seja as campanhas, seja aquela crítica que a gente faz, a nossa opinião, e quando a gente recebe uma liderança que larga os seus afazeres para vir aqui falar com vocês, queridos leitores. Nós vamos ter que combinar mais adiante, João, já finalizando, para nós fazer um podcast uma vez e trazer mais gente para nós falar de Geoparque Raízes de Pedra. É muito importante esse projeto. Caminho das Origens, Expedição legal, Origens. fantástico. Para nós trabalhar nisso. Vamos combinar depois de fizer essa rodada com os prefeitos. Sim. A gente traz a professora Carmen, traz o pró-reitor lá. Mas quero ver se no encontro do italiano a gente consiga trazer a organização, né? Exato. Vamos, é 30 de agosto. Então tá bem. Vamos usar essa ferramenta que é espetacular. Claro, que é de todos nós e a gente aqui participa sempre com a maior felicidade. Obrigado. Valeu. Grande abraço. Abraço. Ficamos por aqui.